Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa live. Essa live importantíssima que vem para encerrar a nossa campanha alusiva ao sangue de Junho Vermelho, o mês que promove a doação de sangue. Lembrando que essa live ela teve o apoio, né, do movimento Hemocentros Unidos do Brasil, né, foi desenvolvida, promovida pelos Hemocentros Unidos do Brasil e teve como apoio o Instituto Proemo Saúde. A live de hoje, ela fala, né, vai ser ministrada, né, por vários participantes de renome dentro da área da saúde, assim como gestores da Hemorrhade. E o nosso tema da live é a promoção voluntária de sangue. Lembrando que que é o nosso Junho Vermelho, conectados pela solidariedade, teve apoio de mais de 15 hemocentros do país.
Então, para a gente começar esse momento tão especial, eu gostaria de convidar para participar aqui, para moderar esse momento com a gente, a doutora Luciana Maria de Barros Carlos, que é diretora-geral do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, e a doutora Júnia Sioff, que é diretora da Fundação Hemominas. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada, bom dia. Muito obrigada, Jânice. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para a gente falar da doação voluntária de sangue como pilar da hemoterapia de qualidade. É um prazer. É uma grande honra estar fechando esse Junho Vermelho, né, com a participação de tantos gestores e de tantas pessoas envolvidas com a doação voluntária de sangue no Brasil. Prazer enorme. Pronto, então para dar continuidade, doutora Luciana, você pode agora estar convocando, né, os nossos convidados especiais que vão ajudar a brilhantar ainda mais esse momento aqui tão rico, né, de interação com todo o nosso Brasil. Bom, nós estamos com dois convidados que nos honram muito. A doutora Joyce Aragão, que é médica e é coordenadora da gerência, coordenadora da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do Ministério da Saúde. Estou vendo aí todo mundo reunido. Doutora Joyce, é um prazer enorme estar com a senhora aqui na nossa live e com toda a sua equipe aqui. E temos também o doutor Fábio, que é o secretário de Saúde de Minas Gerais e o presidente do CONAS. Então, esses dois convidados nos honram bastante e eu queria passar para a doutora Júnia convidar a doutora Joyce para fazer a sua fala. Bom, primeiro eu quero agradecer a doutora Joyce ter aceitado o convite e ao doutor Fábio, que também aceitou, ele depois vai aparecer aqui na nossa telinha, e pedir à doutora Joyce para fazer a sua fala. Nós pedimos aos palestrantes para falarem sobre esse tema no olhar de cada um. Então, por favor, doutora Joyce. Vou começar a apresentação, né? Estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo ouvir direito? Sim, okay? Estamos sim. Tá? Bom dia a todos e todas. Bom dia, Júnia. Bom dia, Luciana. Um bom dia aqui da equipe toda que fez questão de se reunir para estar junto nesse momento, né? Afinal de contas, todo trabalho tem a participação efetiva. É com prazer que estamos juntas para encerrar essa campanha. Eu tenho uma pequena apresentação para fazer, que gostaria de fazer. É possível? Pode ser, pode. Já pode ser agora? Já pode ser agora? Pode. Já? Já. Então, rapidamente. Carla, por favor. Espera aí que vai entrar aí para compartilhar. Então, isso. Doutora Joyce. Vocês estão vendo? Ainda não. Deu certo, né? Não. Pronto, ok. Já viu? Agora sim. Sim, agora sim. Agora sim. Só colocar no modo de apresentação. Então, beleza, botei. Tá. Então, vamos começar? Vamos lá? Vou passar o primeiro. A data tem por objetivo agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e sensibilizar as pessoas para a importância da doação. Nesse dia,
nesse momento, a partir do dia 14, o lançamento da campanha nacional. Houve veiculação de campanha orgânica nos canais de comunicação, nas redes sociais do Ministério da Saúde. Vídeos foram gravados para a rede social, o especialista responde com a temática de doação de sangue. Fizemos a iluminação vermelha na esplanada, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, e plotamos faixas de pedestres, simulando o estoque de sangue e chamando a atenção das pessoas para a doação de sangue. Passa aí. Como sempre, não cansamos de repetir, a doação de sangue é um ato voluntário, altruísta e não remunerado. A retomada dos níveis de fidelização de doadores... Doutora Joyce, desculpa lhe incomodar, a sua apresentação não está passando os slides, eu acho que a senhora vai ter que colocar em modo de apresentação no PowerPoint. Ele já está, é porque não está indo. É? Peraí, que ela não está repetindo. Pronto, doutora. Aí, se a senhora puder colocar a opção de compartilhar só o PowerPoint, em vez da tela inteira, fica melhor ainda. Espera aí que o pessoal aqui está fazendo. Coloca aqui, ó. Isso? Melhorou? Melhorou? Perfeito. Boa apresentação, doutora. Então, agora tá? Então a gente volta. Desculpe aí, voltamos? Tá. Então, como havia dito, o Dia Mundial, de 14 de junho, é o Dia Mundial do Doador de Sangue, com o objetivo de agradecer aos doadores de sangue pela ação de doar e sensibilizar as pessoas para a importância da doação. As ações desenvolvidas, lançamento da campanha nacional no dia 14, aqui no Ministério, com o senhor secretário de Estado da Secretaria de Atenção Especializada, Elvésio Miranda. Veiculamos a campanha nos canais de comunicação e redes sociais do Ministério da Saúde. Foi gravado um vídeo para a rede social, o especialista responde, com a temática doação de sangue. A esplanada do Ministério ficou vermelha, iluminação vermelha, em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue. As faixas de pedestre sofreram uma plotagem simulando o estoque de sangue e chamando a atenção das pessoas para a doação de sangue. Bem, é sempre bom e nunca é bom não esquecer que a doação de sangue é um ato voluntário, altruísta e não remunerado. Precisamos manter, né, e prosseguir na retomada dos níveis de fidelização de doadores anterior à pandemia. A necessidade dos serviços de hemoterapia estarem preparados e abastecidos para atendimento do possível aumento das demandas de sangue, tendo em vista o posicionamento estratégico do Ministério da Saúde referente à redução das filas de cirurgia. A redução de filas de cirurgia implica no aumento de doação, no aumento de disponibilidade do sangue para essa finalidade. Então, aí tivemos, né, o mote da campanha, quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. E aí temos o Rafael de Oliveira, uma criança com doença falciforme, uma das patologias que implica na necessidade de transfusões sanguíneas. Adiante. As peças da campanha. Tivemos uma tela de login, e-mail marketing, assinatura de e-mail, anúncio, cartaz, esporte para o rádio e o vídeo MP4. Todas as peças estão disponíveis para uso no portal do Ministério da Saúde. Aí são as peças, né? A rede social, certo? A iluminação, a plotagem da faixa de pedestres, certo? Então, essas foram as peças, essa foi o nosso trabalho, e a gente contou naturalmente com toda a participação da Hemorrede e esperamos que tenha um momento que a gente possa ampliar, estender um pouco, eu sei que é um desejo da Hemorrede, principalmente agora, porque a gente está
com essa questão das filas, né, da redução de filas. Nós conversamos com a Ascom, né, sobre essa possibilidade de ter mais tempo além desse pequeno período. Como esse ano não houve uma previsão orçamentária do ano anterior, porque o orçamento é executado sempre no ano seguinte, não houve possibilidade da gente ampliar ou estender e fazer mais. Mas a Ascom está conscientizada da necessidade de uma ampliação dessa campanha. E ficou, então, o propósito de que haverá um empenho para que a gente possa, porque a ampliar nas mídias abertas, isso implica em recursos, em gastos, que não estavam previsíveis nesse momento. Quero agradecer a toda a Hemorrede pela participação, pelo apoio, pelo movimento, e renovando aqui, nós e toda a equipe, o propósito de estarmos juntos na próxima campanha, pleiteando um aumento, não é? E estamos junto ao orçamento, pleiteando a Ascom a ampliação da campanha. Nós também somos a favor da ampliação, não só da doação de sangue, não, mas a gente sabe o quanto essa questão da doação de sangue nos é cara e é nossa responsabilidade. Quero agradecer a Hemocentros Unidos por nos convidar para esse momento, porque o nosso processo de trabalho é um processo conjunto, é um processo que precisa muito de que vocês do Hemocentro estejam nos demandando, trazendo para a gente, porque lá na ponta a realidade é outra, né? Nós estamos aqui a nível central, lidando com uma série de dificuldades, nesse momento muitas dificuldades, mas nós estamos superando. Nós já completamos praticamente as nossas reuniões individuais do encontro com os hemocentros. Só o Hemocentro de Pernambuco não pôde ainda fazer essa reunião, por questões que eles estão resolvendo com relação à direção, mas já finalizamos, falta só Pernambuco, e os 5 hemocentros de São Paulo por dificuldade de agendas. Mas a gente está, na semana que vem, encerrando, eu espero, porque só depende deles, os diálogos que abrimos com cada hemocentro. E aí partimos para o diálogo em grupo. Eu queria convidar as pessoas, os hemocentros unidos, para a gente fazer uma programação de trabalho, sabe? Tem aquelas propostas que nós já temos contato, são propostas coletivas, que nós precisamos trabalhar cada uma delas, para encaminhamentos, soluções ou modificações. Mas nós temos que fazer isso juntos. E com relação às demandas individuais, nós já estamos atendendo, né? Situações em que o Hemocentro precisava, por exemplo, o Hemocentro da Bahia queria discutir regionalização, precisava de assessoria, já está acontecendo. Pedido de capacitação, que foi possível no momento, porque já tínhamos grupo. Mas essas são pequenas coisas. Eu acho que tem grandes questões a serem enfrentadas na área das reformas, das obras, da necessidade da qualificação da hemoterapia. Há uma demanda muito grande e todo esse processo precisa ser conversado, aprofundado e, acima de tudo, solucionado. Então, eu conto com vocês, como parceiros, para esse processo de trabalho que, nos próximos meses, precisamos de lançar. Muito obrigada a Júnia, muito obrigada a Luciana, né, por esse contato, por esse convite, e aos demais, todos da Hemorrede. Muito obrigada por nos colocarmos juntos nesse processo e nesse momento da finalização da campanha. Muito obrigada mesmo, de toda a equipe que está aqui junto, disponível para que a gente possa iniciar um vigoroso processo de trabalho. É tudo que a gente deseja. Muito obrigada. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada pela sua apresentação, foi ótima. A campanha do Ministério realmente nos brindou com um tema tão lindo, né, da criança precisando de doação para poder salvar vidas. Foi muito sensível e a gente agradece muito o Ministério ter feito essa campanha. Agora, eu vou convidar o secretário Fábio para participar aqui com a gente, mas antes, você ainda não vai falar, Fábio. Daqui a pouquinho, eu vou pedir primeiro para você se apresentar. Ele é o secretário de Saúde aqui do Estado,
é um amigo e é uma pessoa que tem nos ajudado muito na hemoterapia aqui em estado de Minas Gerais. E é o presidente do CONAS. Então, seja bem-vindo, Fábio, mas você ainda não vai fazer a sua palestra. Por favor, a palavra é sua. Só para falar da sua... de você entrar, né? Obrigado, Júnior. Assim, desculpa eu estar num local meio informal, que eu estou em viagem e achei um cantinho aqui para podermos falar, mas Júnior, Luciana, Joyce e toda a equipe, então queria cumprimentar todos vocês, dizer que é muito caro para nós aqui em Minas, mas para o CONAS, falando como CONAS, a pauta de doação voluntária, do fortalecimento da Hemorrede, também da Hemobras, que faz parte de todo esse processo, e dizer que é um prazer estar aqui para poder conversar com vocês. Muito obrigada, Fábio. Antes da sua fala, nós vamos pedir à nossa amiga Shirlene, que é do Hemocentro da Paraíba, que vai falar um pouquinho como foi o Junho Vermelho lá na Paraíba. Por favor, Shirlene. Bom dia, Júnia. Bom dia, Luciana. Bom dia, Joyce e toda a equipe aí do Ministério. Bom dia ao presidente do CONAS, o doutor Fábio. E bom dia a todos os Hemocentros unidos e presentes aqui nessa apresentação. Então, mais um desafio para todos nós aqui no Hemoíba, para fazer essa campanha do Junho Vermelho, já que é um mês onde a gente tem essas dificuldades principalmente aqui na Paraíba, pelas festas juninas, a cidade do forró. Então, mesmo assim, a gente conseguiu, graças a Deus e graças ao empenho de toda a equipe, mobilização das secretarias de saúde, o governador fazendo podcast, e aí foi, parcerias com as universidades, TRE. Então, ao todo, foram mais de 24 campanhas realizadas aqui no Hemocentro de Campina Grande e no Hemocentro de João Pessoa. E isso nos deixou bastante felizes através dessas apresentações que foram feitas através de palestras em todas as faculdades, nas escolas, para já apresentar os nossos futuros doadores, que são os estudantes a partir de 16 anos, para que se possam sensibilizar sobre essa grande ação, da importância da ação voluntária de doar sangue, já que a gente também teve, no início dessa campanha apresentada aí pela doutora Joyce, essa criança com hemofilia, para que a gente possa fortalecer os nossos bancos de sangue e cada vez mais, unidos, fazermos uma campanha melhor do que essa de 2023, para 2024, unidos muito mais com o Ministério da Saúde para, com certeza, fidelizar os nossos doadores de sangue aqui nos nossos bancos. E aí a gente fica muito feliz de poder ter essa participação junto aqui com os Hemocentros Unidos, muito feliz mesmo de estar nesse momento compartilhando as nossas ações e vendo também as ações dos outros hemocentros e tendo o apoio do Ministério da Saúde. Muito bom, Shirlene. Muito obrigada pela sua fala. Acho que todos nós estamos nesse momento de comemoração mesmo pelos resultados, né, que a gente obteve nesse mês de junho. E eu queria agora convidar o doutor Fábio, né, para dividir conosco, falar conosco sobre a sua visão, a visão do CONAS, sobre a importância da doação voluntária de sangue. É um prazer enorme, a gente já falou isso algumas vezes, mas é muito bom tê-lo aqui pela sua representatividade, e a gente sabe da sua importância aí de apoio à Hemominas, né, que é um dos maiores serviços do nosso país. Então, muito obrigada por estar aqui, e a palavra é sua. Obrigado, Luciana. Gerlene, bom dia. Dizer, assim, com clareza, né, como secretário de Minas, e aí a Júnia, nossa presidente do Hemominas, o quanto que essa pauta é estratégica, ela tem que ser estratégica, né? Nós estamos aqui no meio de um grupo que pensa da mesma maneira, que quer as mesmas coisas, e diferente de muitos pontos do SUS, aqui a gente pode dizer com tranquilidade que nós temos o melhor serviço de sangue, né? Que as bolsas que saem dos hemocentros públicos são os melhores sangues do Brasil. Não existe setor privado capaz de fazer
o que o setor público faz. Isso a gente tem que encher de orgulho. A gente sabe dos desafios do SUS, como o setor privado tem na sociedade como se fosse o maior sucesso em boa parte, né, em relação aos hospitais de alta complexidade, mas esses hospitais privados utilizam sangues, quando quer o melhor sangue, ele utiliza um sangue que vem dos hemocentros públicos. Então, é muito orgulho. O SUS é celebrado, o SUS é o maior sistema público de saúde, mas os hemocentros, em especial, ele demonstra não só a nossa capacidade de dar a toda a população um serviço de saúde, mas também dar o melhor serviço possível que pode ser dado. Somos exemplo aí para o Brasil e para o mundo. Em Minas Gerais, em especial, nós temos a inativação de plaquetas, que é uma tecnologia recente que nós temos no Hemominas. A nossa plaqueta é considerada a mais segura plaqueta aqui em Minas Gerais e do Brasil também como todo. Serviços privados não têm essa tecnologia em larga escala como temos. Nós estamos crescendo dentro dos passes, né? Dentro das coletas externas, nós estamos conseguindo capilarizar o estado de Minas, um estado muito grande, 853 municípios, e a gente precisa de uma logística muito complexa para poder aumentarmos a doação voluntária, e está sendo um grande sucesso. Parabenizo muito a Júnia por isso. Agora, falando como CONAS, né, são boas ações que devem ser compartilhadas, outros estados têm ótimas ações, e a comunicação tem que ser contínua, como a Joyce falou, né? É muito importante. A gente não pode tratar a doação voluntária de sangue como algo descontínuo, algo pensando em multirões, não que eles não sejam importantes, mas temos que ter ações coordenadas, políticas bem estabelecidas, para que a gente tenha a doação voluntária como algo rotineiro, independente da época, e a Joyce coloca bem, né? Cirurgias eletivas é um nível a mais. Nós temos políticas tanto do governo federal, mas nós temos políticas em todos os estados também de cirurgias eletivas. Vou dando um exemplo de Minas Gerais. Nós, ano passado, batemos um recorde de cirurgias eletivas históricos, né? Fizemos 20% a mais o melhor ano, e este ano já está aumentando. Ou seja, se nós já tínhamos estoques baixos em alguns grupos específicos, agora o risco ainda é maior. Então, nós temos que acompanhar as políticas. E o CONAS, ele é um grande defensor dos hemocentros públicos, do tanto que isso tem que ser celebrado, isso tem que ser divulgado, que quando a gente percebe que o setor privado tenta, de alguma forma, entrar nisso, eles nunca vão entrar com a nossa capacidade, com a nossa qualidade. Então, eu estou aqui também para parabenizar cada hemocentro do Brasil, como o CONAS, dizer que vocês fazem um trabalho, é um exemplo para todos nós do SUS, defensores do SUS, e nós, como gestores, temos que ajudar, dentro das nossas políticas, a que isso se capilarize cada vez mais e levar, de certa maneira, estratégias, não só de comunicação, que facilitem a doação. E o passe é um bom exemplo aqui em Minas Gerais, que deve ser compartilhado, porque nós estamos agora na necessidade de aumentar nosso parque industrial, porque nós estamos conseguindo, com a capilarização, aumentar a doação voluntária. Então, nós como gestores, temos que, além de insistir na necessidade da doação voluntária, nós temos que também nos preparar para chegar mais perto dessa população que ainda não foi acessada, né? Somos um país muito populoso e temos ainda muito doador voluntário que não que está lhe dando sopa, que nós temos que chegar. Então, o nosso papel como gestor é articular, coordenar e chegar mais perto dessa população. E parabéns pela iniciativa da live, estou aqui sempre à disposição. Muito obrigada, doutor Fábio. E, Júnior, o doutor Fábio falou algumas vezes em passe. Eu sei o que é que ele estava querendo falar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente, para você explicar Claro. o que é passe. Talvez nem todo mundo tenha entendido. Primeiro, eu queria agradecer ao Fábio, né, pela sua fala, que traz alguns pontos que a gente tem que realmente refletir, né? A Organização Mundial de Saúde fala de 3% no mínimo de pessoas doadoras. Nós aqui no Brasil estamos beirando os 2%, um pouquinho menos até, então a gente tem que
realmente ter uma campanha com perenidade e uma política que seja de forma sistematizada. O PASSE, ele é uma parceria que nós fazemos com os municípios, de forma que, em dias determinados, nós fazemos uma coleta externa em um posto que é fixo, que fica no município. Nós treinamos a equipe, nós colocamos os equipamentos, validamos o processo. Então, uma vez por semana ou a cada 15 dias, esse local é um centro, chama PASSE, Posto Avançado de Coleta Externa, onde nós vamos, uma pessoa do Hemominas vai e acompanha o trabalho de toda a equipe que foi treinada e colhe, no mínimo, 50 bolsas por período, por turno de coleta. A gente já tem 11 passes em funcionamento, então, nós tínhamos antes 23 unidades, então, com 11, nós passamos para 34 unidades que fazem coleta de sangue doador, e já temos mais 11 em andamento com negociações com a prefeitura, que, junto com as coletas externas, ampliam muito a nossa capacidade de capilarizar a doação de sangue. E temos ainda a nossa unidade móvel, que a gente tem passado para aqueles municípios que têm menos de 50 mil habitantes, que ainda não teriam condição de montar um passe. É isso, Luciana. Luciana, você me permite, deixa eu pôr um ponto importante como gestor, complementando, desculpa, viu, Júnia? É que a gente utiliza ambulatórios ociosos dos municípios, por exemplo. Uma forma, o município tem um ambulatório de consultas e a gente adapta esses ambulatórios como posto avançado de coleta externa. E a gente compartilha com o município o custo, né? Assim, o município que coloca, nós treinamos, Hemominas treina, mas pessoal, estrutura física, a gente faz, obviamente, a doação das poltronas, dos insumos, a Hemominas, ele faz esse ponto, mas é uma forma bipartite ali, né, entre Estado e municípios, a gente dar acesso. E é uma entrega, agora pensando em outro aspecto, política muito importante. Geralmente, estes municípios escolhidos, eles têm campanhas de pegar um ônibus, levar para uma cidade polo de 200 quilômetros, e aí tirar um trabalhador, tirar uma mãe de família, alguém, uma trabalhadora que está ali, professora, tanto tempo da cidade para fazer uma doação, às vezes é difícil. Então, a gente trazendo aquilo para perto 2 vezes por semana, 2 turnos por semana, isso é um grande facilitador. Então, nós temos que facilitar, igual a gente faz com a vacinação, né? A vacinação extramuro, nós temos que pegar a doação voluntária e sair do habitual e levar para perto, e é um grande sucesso por isso. Perfeito, Fábio. Muito obrigada por você ter complementado. Eu acho que essa sua visão ajuda, porque a gente, às vezes, é muito técnico, né? E o gestor lá do município tem que perceber isso que o Fábio falou, e o gestor estadual também. Muito obrigada. E essa integração, né? A gente está vendo aqui, né? Os serviços, os gestores, o Ministério da Saúde, né? Todos integrados, voltados para a promoção da doação voluntária de sangue. Isso é que realmente o espírito do Sinazan, do Sistema Nacional do Sangue, isso é o que faz que as coisas deem certo. Então, assim, a fala da doutora Joyce, a sua fala são realmente muito representativas para nós. O testemunho da Shirlene, depois a gente vai ouvir ao longo da nossa conversa aqui outros depoimentos de outros hemocentros do país, né? E você como representante, a doutora Joyce, você como representantes de órgãos que têm essa possibilidade de coordenar e de apoiar, né, no Brasil todo, vários estados, precisam realmente estar do lado, né, dos serviços em todos os estados. É por isso que eu fico muito feliz, né, que a gente ficou muito feliz em vocês terem aceitado discutir com a gente um pouco sobre a importância da doação voluntária, porque esse desafio que vocês vencem em Minas desse jeito, aqui no Ceará a gente tem outro jeito de fazer, e aí a gente vai encontrando soluções, né, regionais, identificadas com a realidade de cada estado, né, mas sempre voltados para isso que você falou de forma tão forte, né, que o Hemocentro tem essa capacidade de atender a todos os pacientes do SUS
com qualidade, levantando e desafiando, inclusive, serviços que não são públicos, serviços privados, a prestar a melhor assistência à população. Eu acredito que a gente consegue visualizar na fala de vocês essa importância. E aí, Júnior, fica com você agora o convite para o nosso próximo convidado. Pois é, nós ainda temos um outro convidado do Sinazam, além de Hemorrhade, mas antes de chamar esse convidado, eu vou pedir a Carla do ProSangue para falar sobre o Junho Vermelho lá em São Paulo. Por favor. Muito obrigada, doutora Júnia, doutora Luciana, obrigada, Fábio, prazer em conhecê-lo. Eu me orgulho muito de falar um pouco sobre o Junho Vermelho da ProSangue, porque foi show. Então, a gente teve uma campanha muito forte, que é Quem Doa Sangue é Show, amparado pela agência, que é a agência Amper. Então, a gente convidou os doadores a tomarem o protagonismo. A gente tinha um palco com um microfone e a ideia era fazer a voz deles ecoar na forma de doação. Então, a ideia da ProSangue esse ano foi trazer o doador como protagonista e tomar consciência do bem que é e do altruísmo que é você doar o sangue. E realmente o que a gente viu foi um espetáculo. A gente teve números muito melhores do que a gente teve o ano passado. E o que a gente viu foi um show de doação, né? Então, os doadores totalmente comprometidos e se sentindo como protagonistas do processo, que acho que isso é a parte mais importante, eles terem a ciência da importância que é a doação. E como nós temos a nossa sede dentro do Hospital das Clínicas, que é o maior hospital da América Latina, então, ver o movimento e saber a importância que eles têm, fundamental para o tratamento de tantos pacientes. E também a doação dos outros, né? Então, foi um espetáculo de doação do apoio que a gente teve. Então, é cantor, é doação de livro, é doação de tempo, é doação de voluntariado. Então, obviamente que os números eles vão refletir isso, mas o que a gente viu foi um espetáculo acontecer, que é de ter um nome tão forte, né, que é ser ProSangue, é ser um hemocentro, é estar em São Paulo e toda a responsabilidade que isso representa, e ter ali o doador sendo colocado como um fator muito importante nesse processo. Então, aí realmente sendo o superstar, que era a nossa ideia, vendo a comunidade nos amparando, então com doações, com apresentações, e ali do lado vendo os pacientes, que eram os pacientes do ambulatório transfusional, os pacientes que estão submetidos a transplante de medula óssea, vendo toda aquela movimentação e recebendo um sangue que, muito bem o Fábio disse, da qualidade que se tem, de todo o trabalho que se tem. Então, naquele momento, a gente se colocou num bastidor, mas a gente sabe da excelência que é um trabalho, isso é refletido pelas acreditações, e isso transpira a alegria que a gente tem e em trabalhar com hemoterapia, em estar vinculado a um hemocentro, em saber da qualidade do trabalho, em ter o compromisso com as duas pontas, com o paciente que estava lá naquele palco e também com o doador. Então, foi um espetáculo de emoção, refletiu em número e muito obrigada pela participação. Luciana? Está sem som? Eu perdi o mouse. Agora achei. Pronto. Muito obrigado, Carla. O seu depoimento é isso mesmo. A gente precisa reforçar esse vínculo, né, do doador voluntário com os nossos serviços. Achei a campanha linda. E eu queria convidar agora a nossa colega do Mato Grosso, a doutora Giancarla, né, para falar um pouquinho como foi o Junho Vermelho lá no Mato Grosso. Tudo bem, Giancarla? Tudo bom, bom dia. Como foi a experiência de vocês?
Então, aqui no estado do Mato Grosso, nós temos 14 unidades de coleta no interior do estado, onde todas elas fizeram suas campanhas e foram bastante exitosas, as campanhas com números bastante significativos. Também, as nossas unidades móveis, nós temos 3 unidades móveis aqui no estado, elas andaram pelos municípios menores, onde não há possibilidade de ter uma unidade de coleta ou uma unidade de coleta e transfusão. Normalmente, nós vamos em lugares que têm agências transfusionais, nesses municípios, para fazer essa coleta lá. Nós passamos uma semana, cada unidade móvel fica uma semana no município, para possibilitar que as pessoas tenham acessibilidade mesmo de fazer essa doação de sangue. Também, a nossa sede, né, nós tivemos aqui na Baixada Cuiabana, né, que seria Cuiabá e Várzea Grande, nós tivemos 14 ações, tanto internas quanto externas, e foi assim, um mês extremamente importante, extremamente com resultados fantásticos mesmo, porque as pessoas se mobilizaram, os parceiros, né, os nossos parceiros que temos aqui no estado, botaram a cara à frente. Então, o nosso secretário de saúde, o governador, a nossa primeira-dama também incentivaram muito nesse mês, e como incentivam durante todos os meses aqui no estado a questão da doação voluntária e altruísta de sangue. Há um investimento muito grande na melhoria da qualificação né, dos nossos equipamentos, dos nossos servidores. Até agora, semana que vem, vai um grupo aqui do Hemocentro, aqui do MT Hemocentro, vai estar indo lá no Hemoce, né, para estar fazendo uma visita técnica, e assim a gente ir evoluindo mais a questão do sangue. Há um aumento significativo do número de leitos aqui no estado, então há uma preocupação de aumentarmos ainda mais o número de doadores fidelizados de sangue, e para isso foi feita essa aquisição dessas unidades móveis, para que a gente vá ao interior aumentando a possibilidade de mais pessoas doarem e se fidelizarem. Então, tem municípios que a gente já vai há vários anos, de forma regular, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, para estar fazendo isso, e existe um cronograma de trabalho para que isso aconteça. Então, assim, foi maravilhoso. E, é claro, o protagonismo do nosso doador de sangue, né? Nós tivemos, os doadores vieram aqui, tiveram as suas homenagens, enfim, foram reverenciados em nossas mídias sociais também, porque é importante sempre nós valorizarmos que a pessoa sai de sua casa de livre e espontânea vontade para doar, né? Para doar a vida. Então, assim, foi um mês bastante satisfatório, bastante lindo aqui no estado. Muito obrigada, Giancarlo, que linda seu depoimento, e realmente o personagem principal é o doador voluntário, né? Gente, eu vou chamar o nosso secretário do CONAS, o Fábio, que está lá quase decolando, né? Nós atrapalhamos ele aí na viagem. Por favor, Fábio, para as suas palavras finais de despedida, e a gente já agradece muito você ter aceitado o convite, ter trazido aqui para a gente o olhar do CONAS da Hemoterapia Nacional. Muito obrigada. Obrigado, Júnia, mais uma vez, e a Luciana, a Joyce, toda a equipe do Ministério da Saúde, todos participaram com os relatos. E o nosso papel, meu como secretário, mas como presidente do CONAS, é que a gente consiga trocar experiência e achar os modelos ideais a serem incentivados como política estratégica, né? Então, e celebrando mais uma vez esse mês importante, né? E ao doador voluntário, que é realmente o nosso personagem principal, nosso protagonista, né, desse processo, dizer que ele não sabe para onde vai o sangue dele, e ele mesmo assim, ele faz aquele ato que eu falo que é um ato de amor, né, claramente um ato de amor, em retirar o sangue sem saber a quem ele está ajudando. E isso também é confiar nos hemocentros públicos, saber que aquele sangue vai ser vai ter bolsas de plasma, plaquetas, sangue de qualidade e que vão salvar vidas. Então, temos que celebrar o protagonismo, mas temos, como gestores, também facilitar este acesso. Então, tenham no CONAS uma instituição que defende os hemocentros públicos, defende a independência
que temos que ter do Complexo Industrial da Saúde para que a gente consiga dar aos nossos pacientes, continuar dando o melhor sangue possível em nosso vasto território e também sermos cada vez mais independentes. Então, é o papel que o CONAS vem estabelecendo e conte com a gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e desculpe ter que sair antes de ouvir a todos, porque realmente o estado é grande, eu tenho que viajar, que eu estou atrasado. Um grande abraço, foi um prazer estar com vocês. Um abraço, muito obrigada. Muito obrigada, Fábio. E conte conosco também, vocês os secretários. Bom, mas nós temos um outro convidado, que é do Sinazam, que vai agora falar um pouquinho para a gente do olhar da Hemobras. Eu convido, por favor, o doutor Frederico Monteiro. Obrigado, doutora Júnia, doutora Luciana. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Cumprimentar a todos os participantes e dizer que, como representante da Hemobras, é uma satisfação, tá? Poder participar dessa live, né? E tratar de um tema tão importante, né? Que é a doação voluntária de sangue. Bom, a Hemobras, como empresa pública, né? Vinculada ao Ministério da Saúde, né? Ela tem como missão pesquisar, desenvolver e produzir, né? Os medicamentos hemoderivados ou biotecnológicos para atender prioritariamente os pacientes do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde. Então, dentro dessa perspectiva, nós estamos totalmente alinhados, não é, com as diretrizes do Ministério da Saúde, né? Tanto no que diz respeito às normativas legais vigentes, não é, quanto no que diz respeito à lei que disciplina essa matéria, né? Que é a Lei 10.205, a Lei do Sangue, né? Então, na lei, ela estabelece muito claramente a Política Nacional de Sangue, né, que tem como princípio e diretriz a doação voluntária e não remunerada. Então, isso está bem claro para a gente aqui na Hemobras, tá certo? O que a gente precisa, e o que a gente tem discutido junto com a Hemorrede, né, que é uma parceira nossa, né, nesse processo, entendemos que o fortalecimento da Hemorrede é fundamental, né, para que nós possamos atingir os objetivos de ter um plasma, né, de qualidade e quantidade necessária, né, para que a Hemobras possa, né, atingir os objetivos dela, né? E essa doação de sangue entendemos ser um ato de solidariedade humana, na verdade, né? Um ato de compromisso social, né? Então, ela deve, de fato, ser altruísta e voluntária. E aí, o que a gente, no final, né, pensa é que a meta e a missão é ampliar o acesso ao tratamento dos pacientes, né? Principalmente dos pacientes do Sistema Único de Saúde, né? Que são os que mais necessitam. Então, doutora Júnia e doutora Luciana, é muito prazeroso estar aqui representando o nosso diretor-presidente, Antônio Edson. Ele agradece demais o convite, ele não pôde participar, né? Ele está fora e pediu para que eu representasse a empresa, tá certo? Ele manda um forte abraço e também está totalmente engajado nessa campanha, né, de doação voluntária e altruísta. Então, eu agradeço imensamente a participação e um forte abraço aí a todos. Muito obrigada, Fred. É um prazer tê-lo aqui conosco. E aí, Júnior, temos mais convidados, né? Eu acho que agora queria saber como é que foi no Sul. Acho que a Patrícia podia contar para a gente um pouquinho como é que foi a experiência lá em Santa Catarina. Vamos ouvir um pouquinho. Bom dia a todos, tudo certo? Que momento especial ver pessoas tão queridas, o pessoal da coordenação do sangue que está lá firme e forte, sempre nos apoiando, doutora Júnia, doutora Luciana, as outras pessoas que falaram. Como foi bom também ouvir o doutor Fábio, né, valorizando a doação de sangue, considerando a promoção da doação de sangue como uma ação estratégica, valorizando o serviço público, né? Nós trabalhamos com muito, apesar de todos os desafios, com muita qualidade, muita paixão pelo que fazemos, né? A fala das pessoas anteriores reflete bastante isso, e o nosso respeito aos doadores de sangue, nossa valorização. Então, aqui no Sul, né, o Hemos, que é uma hemorrede, nós somos responsáveis por 99% do sangue coletado e transfundido em Santa Catarina. Isso nos dá muita responsabilidade, né, porque aí sem Hemos,
não tem sangue, e aí todas as consequências. E esse ano nós definimos trabalhar a questão da sustentabilidade aliado à diversidade. Então, nós elencamos em toda a nossa hemorrede 235 doadores que representavam essa diversidade, a pluralidade, né? Pessoas de diversas etnias, diversas situações, com diversas questões de acessibilidade, de cor, de religião, questões sexuais, enfim, foi um momento bem rico. Nós oferecemos um café bem especial, um banquete mesmo, um coquetel, fizemos o que era possível, né, com decoração, enfim. E esse momento, os doadores deram o seu relato, o motivo pelo qual os levou a ser doador de sangue e o porquê eles mantêm ainda fazendo essa atitude. E aí foi muito significativo ver o quão eles realmente se dedicam, amam e interpretam isso como uma ação solidária e de cidadania, né? Eles já colocam na rotina deles a doação de sangue, e aí trouxeram família, foi um momento muito, muito especial. Nós trabalhamos a questão da cidadania mesmo, o que nos trouxe, assim, né, além do aumento da doação de sangue e oportunamente, em junho, né, o início do inverno aqui no Sul, e aqui é o momento em que as doações historicamente sempre caem. Então, essa data ser em junho, para a gente contribui muito com os estoques. E o que nós conseguimos, assim, um trabalho diferenciado nós temos o projeto Empresa Solidária, e nesse mês, 79 empresas aderiram ao projeto, que significa que nós temos 79 grandes parceiros que vão trazer doadores durante o ano todo. E isso foi bem significativo. Houve um grande empenho de toda a hemorrede, né? Nós trabalhamos, todos reconhecem o valor dos doadores de sangue. E eu acho que assim, o que significa mais esse momento, realmente, Hemocentros Unidos, estamos unidos pela mesma causa. E a frase que a gente, né, gravou aquele vídeo que vai ser divulgado, aqui me chamou muito a atenção e que reflete exatamente o que a gente pensa. Acreditamos na doação voluntária como única forma segura, ética e moralmente aceitável de sangue. Isso aqui me tocou muito, porque é realmente o que eu acredito, que eu sei que todos que estão aqui pensam da mesma forma. Então, eu quero agradecer, em nome da Rede de Santa Catarina, por essa oportunidade, por todo esse trabalho que nós estamos desenvolvendo juntos, e um grande momento. Um abraço para todos. Muito obrigada, Patrícia. E você tocou um ponto aí que é muito importante, que é a ética na doação e os estoques. E aí, antes de convidar mais um amigo da Hemorrede, que está preparado para falar, eu queria que a Luciana falasse um pouquinho dessa questão ética de grupos de hemocentros que a gente sabe que existem na Europa, que trabalham buscando a ética. Pois é, a gente tem tido essa discussão, a gente resgatou um pouquinho essa discussão da importância da doação voluntária no país. Acho que o Fred, quando falou da Lei 10.205, quando a gente fala do Sinazam, todo mundo junto, todo mundo... e acho que esse formato dessa live representa muito isso, né? Todos nós, entes diferentes, com olhares diferentes, com níveis de gestão diferentes, mas todos envolvidos e acreditando na doação voluntária de sangue como essa única forma aceitável de obter sangue para transfusão. E a ética, Júnior, é uma coisa que me toca muito, porque o princípio da equidade, da não maleficência, de não fazer mal. Então, assim, porque as pessoas precisam de transfusão, não é possível que a gente oferte a essas pessoas, a transfusão fazendo mal aos doadores. Então, todos têm que ser beneficiados. Então, a ética tem que ser muito... Esse olhar ético tem que ser muito valorizado e muito forte nesse nosso trabalho, porque doadores e pacientes, né, toda a sociedade, toda a população precisa ver na doação de sangue, na transfusão de sangue, uma oportunidade
de tratamento, de melhoria, de salvar vidas, mas que todos sejam preservados e que todos tenham preservado essa sua possibilidade de escolher, de ser protegidos, de não sofrer mal a partir dessa doação. E acho que isso tem sido uma discussão muito importante aqui no Brasil, né? A gente precisa aprofundar isso, por isso que eu valorizo tanto esses atores que estão representados aqui na nossa live, e a gente tem visto essa discussão também fora, né, do país, na Europa, nos Estados Unidos, inclusive, em outros continentes, porque é uma hora da gente ter realmente esse olhar, né? Qual é a transfusão que nós queremos? O doutor Fábio, a doutora Joyce falou, né, da importância dos hemocentros, da importância da conscientização, da campanha. A Patrícia trouxe muito forte essa coisa da cidadania, da igualdade, da inclusão, e a gente viu Shirlene, Giancarla frisando muito isso, mas a gente tem que ter essa escolha enquanto sociedade, né? Nós lá atrás olhamos para o que fazíamos para transfundir os nossos pacientes, remunerando doadores, trabalhando com doadores que não tinham condições de saúde preservadas, que não eram protegidos, né, quando algum problema era identificado durante essa doação, e a gente abandonou isso, né? Foi uma escolha da sociedade brasileira, a gente abandonou isso na década de 80, então é preciso que a gente hoje, né, reforce essa escolha que nós fizemos, porque é uma escolha que se mostrou correta. Então, assim, os depoimentos de todos, você falou muito bem, de precisamos aumentar o número de doadores, e precisamos sim, mas que doadores são esses? Doadores voluntários, doadores altruístas, pessoas comprometidas com o bem-estar do outro, e aí esse outro, como já foi falado aqui, a gente não sabe quem, a gente ajuda quando doa sangue a pessoas que a gente não conhece. Então, é importante que a gente tenha essa questão ética muito forte, porque essa nossa atividade ela é muito sensível, e ela é um indutor também de entendimento da cidadania, da responsabilidade social e dessa construção, né, de cada um poder estar contribuindo para a construção de uma sociedade melhor. Então, aqui no estado do Ceará, a gente tem doadores voluntários, mais de 98%, a gente não trabalha mais com a reposição, os voluntários espontâneos já correspondem a 98% dos nossos doadores, mais de 50% das pessoas que doam sangue aqui no estado são doadores regulares, né? E agora, nesse mês de junho, só porque a gente falou, a gente fez a campanha Conectados pela Solidariedade, né? Todos conectados por essa motivação de ajudar, a gente teve mais de 10% de aumento, né? Foram 1.700 doações a mais do que nós tivemos em junho de 2022. Então, assim, quando a gente fala corretamente, quando a gente pede do jeito certo, as pessoas respondem. E elas vêm para ajudar realmente a manter o estoque. A gente explica, quando a gente explica, as pessoas entendem e respondem. Então, acho que é muito importante a gente tocar nesse ponto ético, nesse ponto do fortalecimento da ética no âmbito da doação voluntária de sangue. Eu queria agradecer a você por essa pergunta, né? Mas acho que já falei demais, temos outros convidados, né? E aí você pode chamar a nossa próxima convidada. Né? Isso foi muito bom, viu? Essa questão ética, pelo Brasil. Essa questão ética, nós temos sempre que balizar todas as nossas condutas com os doadores, isso é muito importante. Parece que a doutora Joyce quer fazer uma manifestação, por favor, Joyce. Joyce, vem um pouquinho para frente para a gente ver. Não, Júlia, só estou ouvindo atentamente. Ah, então tá. Então, eu vou agora convidar para falar um pouquinho da realidade do Rio. Olha, antes da Thaís entrar, eu quero dizer para a Luciana que ela fica fazendo a gente ficar até assim, com o olho grande, 10% de aumento em um período, muito bem, parabéns. 15 dias de estoque estamos hoje, muito viu? Bom. Para 15 dias de estoque. Mas é a doação voluntária que dá certo. Temos que virar nisso e buscar cada vez mais aumentar a fidelização de doadores. Thaís do Hemorrio agora vai falar para a gente um pouquinho do que aconteceu lá no Junho Vermelho. Por favor, Thaís.
Bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Então, agradeço em nome do Hemorrio, né, pela oportunidade de não só, né, a gente estar aqui falando, né, agradecendo, né, falando sobre a importância da doação, mas reiterando realmente a nossa posição em relação à doação voluntária do sangue. Bom, então, como os outros hemocentros mencionaram, né, no Hemorrio não foi diferente, né, esse é um mês em que a gente acaba intensificando realmente as doações de sangue e as campanhas, de doação de sangue, e a gente destaca, acho que a gente pode destacar duas campanhas que realmente tiveram resultados significativos nos nossos estoques. Uma primeira que foi uma parceria com a Secretaria de Saúde e a Band News, que foi a Semana da Saúde, onde a gente implementou, né, um posto de coleta fixo, na verdade, na Baixada Fluminense por 3 dias, e foi um resultado surpreendente, na verdade, com uma coleta de aproximadamente 450 bolsas. E a segunda campanha de destaque que nós tivemos foi a Rota Solidária, que foi uma parceria com a Secretaria de Transporte do Estado, onde o doador ele era ressarcido, né, pela passagem que ele utilizava, né, quando viesse de metrô, de trem, de ônibus, e naqueles que vieram de carro, eles tiveram um estacionamento também reembolsado. Bom, todas essas campanhas, elas resultaram, né, em significados muito expressivos para a gente e, assim, doutora, eu vou ter que te deixar com um pouquinho mais de inveja, então, porque a gente conseguiu um aumento de 20% nos nossos estoques em relação ao mesmo período do ano anterior, o que realmente foi surpreendente. Esse tem sido, acho que, o melhor junho das últimas décadas para o Hemorrio. Eu acho que, assim, na verdade, os números, eles vêm muito ao encontro do que, né, os outros palestrantes falaram, né? Acho que, primeiro, sobre a importância da parceria, né, da parceria com as secretarias, do apoio do Estado, realmente, para a conscientização, para o estímulo à doação, né? Acho que, segundo, quanto que, né, a intensificação das campanhas, o quanto que quando a gente faz isso, realmente a gente obtém resultado, né? E o terceiro, muito que a doutora Júnia falou, né, que é o que vocês têm em Minas, e também o nosso objetivo aqui no Rio, é o que a gente... a nossa proposta, que é essa descentralização, né, da doação, né? O quanto que você facilitar o acesso ao doador, seja, né, pagando com reembolso da passagem, seja facilitando, né, com postos mais próximos, com as coletas externas, o quanto que isso tem impacto nos nossos resultados, né? Esse aumento de capilaridade. Puxa vida, Thaís. 20%, meu Deus, mas é isso mesmo. Quando a gente consegue as parcerias, quando a gente estimula as parcerias, a força, essa mensagem central que o Ministério trouxe, e depois a força da gente nos estados estabelecendo essas parcerias com a sociedade, empresas, instituições, pessoas, isso é o que faz realmente que a gente consiga os resultados que a gente tem conseguido, né, e feito a diferença no nosso país. E eu queria agora convidar a doutora Clarissa para falar um pouquinho para a gente como é que foi lá no Rio Grande do Sul. Oi, bom dia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Então, a gente tem focado bastante também no que a Thaís trouxe, no que a doutora Júnia também comentou, né, que o Hemominas faz, em estabelecer locais de coletas fixos, né, para tentar descentralizar e melhorar o acesso dos nossos doadores. Então, nesse mês, né, do Junho Vermelho, a gente conseguiu inaugurar mais um desses locais, então foi super bom, assim, foi prazeroso para a gente. Mas a gente está engatinhando ainda, assim, né? Então, é muito bom escutar as experiências dos outros hemocentros e ver que realmente é efetivo, que tem funcionado. Então, eu acho que a gente está num caminho certo.
Agradecer principalmente aos doadores, né? Agradecer bastante a todos os doadores que vieram nesse mês. A gente teve um pouquinho de problema com clima, temperatura, que atrapalhou um pouquinho, então a nossa meta não chegou assim exatamente, é invejável os números de vocês, mas acho que a gente vai chegar lá mantendo essa parceria, aprendendo com os hemocentros que estão conseguindo colocar isso em ação, né? E agradecer o apoio do Ministério e de vocês aí do Hemominas, do Hemoce, e agradecer também aos doadores mesmo. Acho que essa é a mensagem mais importante, assim. Muito obrigada, Clarissa. Eu vou te dizer que a gente também tem aqui em Minas o problema do frio, chuva. Geralmente, nessas situações, os nossos doadores dão uma sumida. E quando a gente começa a chegar mais perto deles, essa sumida diminui, porque fica mais fácil, não tem que pegar a estrada, né? O acesso para a unidade onde vai fazer a doação é mais simples. Então, a gente está tentando, isso tem nos ajudado bastante, sabe, Clarissa? Assim, tanto que a gente já abriu muitos e vai abrir mais, e se puder, mais do que os 11 que a gente já tem programado. Mas a gente ainda precisa de muito doador para conseguir chegar no nível do Rio e do Hemoce, viu? Mas parabéns, muito obrigada. Bom, agora a gente já está começando a chegar nas nossas... no finalzinho da nossa live, né? Eu vou pedir à doutora Joyce para fazer as suas considerações finais, por favor. Fico muito contente, Júnia, da gente poder comemorar e estar junto nesse momento. Digo à Luciana que não se preocupe, não, que o Rio de Janeiro é bem menor que o Ceará, tá? Então, fica mais fácil você ter mais gente, que é só por isso mesmo. Mais gente. Então, tem mais vantagem, né? É pequeno, uma pontinha, a outra é só 3 horas, o Ceará é grande, né? Não se preocupe, não. Gente, muito obrigada, Júnia, muito obrigada, Luciana, muito obrigada, Hemocentros Unidos. Foi muito bom a gente estar fechando dessa forma, estar junto, avaliando. É precioso essa relação de retorno para nós, como as coisas aconteceram lá, o que temos que aperfeiçoar, o que temos que melhorar. Então, eu só tenho a agradecer em nome da nossa equipe e que o nosso desejo é que a gente continue junto, trabalhando, avaliando os nossos processos de trabalho, né, que é o que é mais importante. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pelo afeto com que vocês conduziram esse trabalho e que nos reportaram essa resposta. Foi muito valiosa, foi muito proveitosa. Muitíssimo obrigada pela parceria de trabalho, porque isso é o trabalho que a gente quer para o povo brasileiro e essa é a nossa responsabilidade como gestores do Ministério da Saúde. Muitíssimo obrigada, companheira Júnia e Luciana, preciosas nesse processo de trabalho, e os demais componentes da Hemorrede e Hemocentros Unidos. Parabéns e muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tem uma provocação aqui no chat, Júnia. Só um minutinho. Gostaria de saber a opinião de vocês. Se a doação voluntária altruísta, anônima e não remunerada é a solução para a autossuficiência de sangue no Brasil? Eu não quero abrir para a pergunta, que eu acho que a gente está finalizando e não tem tempo, mas essa provocação é importante, a gente precisa pensar nisso, acreditar nisso, né? Eu acho que os gestores dos hemocentros, os diretores dos hemocentros vai ter um videozinho aí depois para dizer o que é que a gente acredita, e aí vai poder responder essa pergunta. E eu queria dizer a Joyce que a gente fica muito feliz em estar juntos. Tem a nossa rede sempre junto de vocês, e é muito bom ver tantos rostos assim,
queridos e que a gente trabalha há muito tempo. Muito obrigada mesmo. Bom, eu quero agradecer, pedir a todo mundo que está na live para esperar, porque a gente vai ter um vídeo passando um pouco do que é o pensamento dos Hemocentros Unidos. Mas eu não posso deixar de dizer, essa live é justamente sobre doação voluntária, altruísta, não remunerada, e para mim é a solução de um sistema nacional de hemoterapia forte e robusto. E é o que eu acredito, e eu acho que essa live hoje mostrou para a gente como que a gente consegue fazer muita coisa em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, para garantir uma doação voluntária e uma hemoterapia segura e de qualidade. Quero agradecer muito a vocês e a todos que assistiram, a todos que participaram. Eu acho que a nossa live foi muito feliz e a fala de todos os palestrantes foi muito boa. Eu passo agora para o Janison, que vai encerrar a nossa live. Muito obrigada. Antes do Janison falar, Júnior, acho que eu e você devemos um agradecimento à equipe do Instituto Proemo, né? Que com certeza proporcionou tudo isso, e dizer que a gente eu acho que aqui estamos representados todos, né? Todos os entes do Sinazam, a sociedade, todos nós juntos, e acho que esse é o caminho de conseguir autossuficiência. O Fred falou um pouquinho, não entrou muito, mas nós precisamos de 500 mil litros de plasma, nós precisamos avançar, nós precisamos discutir como viabilizar esses 500 mil litros de plasma com doações voluntárias, anônimas, altruístas, a partir da hemorrede. A gente acredita nisso, acho que nós, diretores de Hemocentro, já discutimos muito isso, e acho que aqui, né, com o apoio de vocês, Janison, do Instituto, que proporcionaram essa estrutura e tudo, a gente queria agradecer muito pela campanha, por vocês estarem juntos, acreditando junto da gente nessa doação voluntária como único caminho. Então, eu queria agradecer isso. Com certeza. E eu quero ainda complementar. O vídeo que nós vamos ver só foi possível porque o Instituto Proemo conseguiu editar e fazer uma coisa que é a voz da Hemorrede, eu acho que é a voz do Sinazam. Eu até vou falar um pouco mais, eu acho que pelo que foi falado aqui, os Hemocentros Unidos estão de braços dados com o Ministério, com o CONAS, com o Sinazam. O representante do Conselho Nacional de Saúde não pôde vir porque teve um imprevisto aéreo, de voo também, mas eu tenho certeza que ele também está de braços dados com a gente. Muito obrigada, e agora eu passo para o Janison, por favor. Eu que agradeço, né, por participar e poder, junto com o Instituto, tá dando esse apoio, esse movimento lindo, né, que está sendo promovido pela Hemorrede Nacional. Nós tivemos uma live muito rica, muitos comentários agradecendo. Também agradecer, né, aí aos nossos convidados que participaram brilhantemente com as suas contribuições. Foi muito importante a gente ouvir as experiências do Junho Vermelho, esse encerramento desse mês tão importante, dessas datas alusivas ao sangue, e assim como também o depoimento dos representantes da Hemorrede Nacional. Saiba que o Instituto está aqui para dar o apoio para o que for necessário, né, nesse movimento que une, né, de forma tão bonita e tão nobre a Hemorrede Nacional. Agora eu gostaria também de convidar, né, todos os participantes a assistirem esse vídeo que fala um pouco, né, do sentimento da Hemorrede Nacional e de quem somos. Nós somos a favor da vida, da doação segura, altruísta, voluntária e motivada pela solidariedade, cidadania, responsabilidade social. Somos a favor da doação responsável e anônima para qualquer paciente que precise de transfusão no Brasil. Reconhecemos e valorizamos o gesto de cada doador de sangue que comparece aos nossos hemocentros. Cada doador e cada doação é um ponto de conexão entre os mais de 200 milhões de brasileiros.
São elas que mantêm nossos hemocentros fortes, coesos e cada vez mais comprometidos com a qualidade do serviço prestado à população. Defendemos os princípios do SUS e da Política Nacional do Sangue. Acreditamos na doação voluntária como única forma segura, ética e moralmente aceitável de obtenção de sangue e seus componentes para transfusão ou produção de hemoderivados. Por isso, seja um doador voluntário de sangue. Ajuda a divulgar a importância de doar e mantém a vida em conexão constante. Os Hemocentros Unidos agradecem.